A história, ela é cheia de momentos decisivos, né? Mas poucos são tão inacreditáveis quanto este. Uma barreira que parecia que ia durar para sempre, o maior símbolo da Guerra Fria, não caiu por causa de uma guerra, nem de um grande acordo, não. Caiu por causa de um deslize, um erro, ao vivo, na televisão. 28 anos. É quase uma vida, uma geração inteira. Imagina o que isso significava na prática, no dia a dia. Aquela rua que se atravessava para visitar a avó, de repente, da noite para o dia, virou uma fronteira intransponível. Ligar para um amigo que ficou do outro lado era um ato de coragem. Essa era a realidade, sabe? Bizarra, cruel, de Berlim. E para quem ousava desafiar essa divisão, a consequência era, muitas vezes, a morte. Porque não era só um muro de concreto, era uma faixa da morte, com cães de guarda, torres de vigilância e ordens para atirar. O número exato até hoje é discutido, mas a gente sabe que centenas de pessoas morreram por algo que hoje parece banal, ir de um bairro para o outro. Tá, mas como é que se chegou a esse ponto? Para a gente entender a queda, a gente precisa primeiro entender como esse palco foi montado. E a origem de tudo isso está lá atrás, no fim da Segunda Guerra Mundial e na divisão do mundo que veio logo depois. O mundo, basicamente, se partiu em dois. De um lado, o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos. Do outro, o bloco comunista, com a União Soviética no comando. Não era uma guerra de tiros e bombas no fronte principal. Era uma batalha de influência, de espionagem, de ideologia. E Berlim? Berlim era o epicentro de tudo. A Alemanha inteira foi fatiada, mas o caso de Berlim era ainda mais estranho. A cidade ficava bem no meio da Alemanha Oriental, que era o território comunista. Mesmo assim, a cidade também foi dividida, criando uma espécie de ilha capitalista cercada pelo comunismo por todos os lados. Era um ponto de fuga óbvio, uma vitrine do Ocidente que o regime oriental simplesmente não podia suportar. A verdade é que a Alemanha Oriental estava sangrando. Profissionais, trabalhadores, todo mundo que podia fugia. A solução do regime não foi melhorar a vida das pessoas, mas sim trancar todo mundo lá dentro. Em uma única noite, a chamada Operação Rosa começou. As famílias acordaram e a rua estava fechada com arame farpado. E aquele arame, logo logo, daria lugar ao concreto. Agora, vamos avançar quase 30 anos no tempo. Muros de concreto parecem uma coisa eterna, né? Mas as ideias são muito mais fortes. E no finalzinho dos anos 80, o sistema que sustentava aquele muro começou a ter umas rachaduras bem sérias. O cenário todo estava mudando, e muito rápido. A União Soviética, que era tipo o irmão mais velho que garantiu o poder do regime, estava mal das pernas, com problemas econômicos e políticos enormes. E isso deu coragem para o povo da Alemanha Oriental. Os protestos, que começaram pequenos, escondidos em igrejas, de repente explodiram em manifestações gigantescas. A panela de pressão estava prestes a estourar. E no meio dessa confusão toda, uma frase simples virou um grito de guerra. Wir sind das Volk, ou seja, nós somos o povo. Isso era uma inversão completa da lógica do regime, que sempre dizia que governava em nome do povo. Com essa frase, as pessoas estavam dizendo, não, o povo somos nós, e nós queremos o nosso país de volta. E é aqui que a história fica simplesmente inacreditável. Com toda essa pressão, o governo da Alemanha Oriental resolveu ceder um pouquinho, mas o que aconteceu em seguida não foi planejado por ninguém. Foi um erro burocrático, um ato falho, transmitido ao vivo para o mundo todo. A pergunta até parece piada, mas foi exatamente isso que aconteceu. O clímax do século XX não foi num campo de batalha. Foi numa sala de imprensa toda sem graça por causa de um político mal informado. O homem no centro de tudo isso se chamava Günter Schabowski, um porta-voz do partido. Ele estava no meio de uma coletiva de imprensa super longa, super chata. E lá pro final ele tira um papel do bolso com umas anotações sobre novas regras de viagem. Era para ser uma pequena concessão, só para acalmar os protestos. O problema é que ele mal tinha lido o documento antes de entrar ali. Aí um jornalista italiano, Riccardo Herrmann, fez a pergunta que mudou tudo. Mas quando isso começa a valer? Schabowski fica meio confuso, ele olha os papéis, coça a cabeça, então, sob a pressão das câmeras, ele comete o erro histórico. As regras deveriam entrar em vigor só no dia seguinte, de forma controlada, mas ele improvisou e soltou essa frase, imediatamente, sem demora, a faísca que incendiou o mundo.
O que veio depois foi o caos total. As TVs da Alemanha Ocidental, que eram vistas no leste, deram a notícia como se fosse oficial. O muro está aberto. As pessoas saíram de casa primeiro com o pé atrás, depois em massa, e foram direto para os postos de fronteira. Os guardas não tinham recebido ordem nenhuma. Diante daquela multidão enorme e pacífica e sem instrução para atirar, eles tomaram a decisão por conta própria e levantaram as barreiras. E com os portões abertos, a história simplesmente acelerou de um jeito que ninguém podia imaginar. Aquela noite não derrubou só um muro, derrubou um sistema inteiro e deu início a uma nova era para a Europa. Foi um efeito dominó, um atrás do outro. A queda do muro, em novembro, tornou a reunificação da Alemanha inevitável. E isso aconteceu em menos de um ano. Com seu principal país satélite na Europa agora livre e unificado, a própria União Soviética perdeu a força, perdeu o sentido e desmoronou logo em seguida. Era o fim da Guerra Fria. As imagens daquela noite rodaram o mundo. Pessoas dançando em cima do muro, gente com um martelo quebrando o concreto. Virou instantaneamente o maior símbolo do século XX da vitória da vontade do povo contra a opressão. A prova visual de que barreiras feitas por homens podem sim ser desfeitas por homens. E no fim das contas, a mensagem daquela noite é muito poderosa. Mostrou que a história não é feita só por grandes líderes e exércitos. Ela também é feita por cidadãos comuns, por jornalistas que fazem a pergunta certa e até por burocratas que cometem erros. O desejo por liberdade parece uma força da natureza que mais cedo ou mais tarde sempre encontra um caminho. Hoje, pedaços do Muro de Berlim são vendidos como souvenir pelo mundo. Mas a história dele deixa uma pergunta fundamental para a gente. A queda foi um acidente, catalisado pelo desejo de um povo? Isso nos faz pensar: quais são os muros de hoje? Aqueles que dividem nações, comunidades, ideias, que parecem permanentes, mas que talvez estejam a um erro, a uma pergunta certa de desmoronar.